Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ok. Bom, eu sou o professor José Cardoso e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o absolutismo monárquico, né? Que ideia de poder é essa? Que regime político era esse? Então venham comigo e me acompanhem nesta videoaula. Bom, o absolutismo, como o próprio nome diz, né? É um regime onde existe um poder absoluto, né, um regime político, onde o rei possui o poder absoluto sobre a nação, né? Então você tinha muitos poderes concentrados na mão do rei. Então você tinha o poder judiciário na mão do rei, o poder legislativo, o poder executivo também. Então, no final da Idade Média, séculos 14 e 15, ocorre o que? Uma forte centralização política da mão dos reis. Veio a crise do feudalismo. Os senhores feudais perderam aquele poder todo que eles tinham e depois vai vir a expansão marítima, iniciada por Portugal e Espanha, vai vir o mercantilismo, então o Estado Nacional, tendo como parceira a burguesia, vai se tornar mais forte, né? Esse regime político, pessoal, ele prevalece nos países da Europa, principalmente França, Portugal, Espanha, Inglaterra, na Rússia também, onde vamos ter o czarismo, né, a partir do rei Ivan. É o sistema político administrativo que prevaleceu nos países da Europa na época do antigo regime. Quando a gente fala de regime, estamos falando do século XV ao século XVIII. Esse antigo regime que só vai terminar com a explosão da Revolução Francesa. Beleza, pessoal? O Estado absolutista dominava a vida política da sociedade europeia, que um rei pôde dizer de si mesmo: Estado sou eu. Então, pessoal, o rei Luís XIV na França, um dia perguntaram para ele o que é o Estado. Ele disse: o Estado sou eu, ou seja, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, era uma maneira dele falar isso. Quais eram as principais características desse sistema político, né? Você tinha, como eu já falei, muita concentração de poder na mão dos reis. O povo é considerado súdico, ou seja, deve satisfações, deve obrigações e deve lealdade aos monarcas. Existe uma forte arrecadação de impostos. Essa arrecadação é feita com base em tributação que o próprio rei, que o próprio sistema monárquico decide, o valor dos impostos, o valor das atividades comerciais, o valor das atividades bancárias, qualquer tipo de atividade tinha imposto, né? Inclusive a moradia. Outra coisa que surgiu com os estados nacionais foi um exército nacional, ou seja, esse rei tinha, a partir do metalismo, ele tinha condições, metais preciosos, para financiar um estado nacional, um exército, né? Existia uma burocracia muito grande, existia um aparelho estatal muito grande, onde existiam classes que não pagavam impostos e que tinham privilégios, né? Essas classes, como a gente vai ver, eram os nobres, né? Parentes, amigos, conselheiros do rei, o clero, e essas duas classes não pagavam. Quem pagava era o povo e a burguesia, né? Como a gente vai ver na França pré-revolucionária que vai estourar. Existe também uma unificação de moeda. Antigamente, na Idade Média, cada cidade tinha a sua forma monetária. Uns utilizavam mais ouro, prata, as moedas de ouro. A partir de agora existe uma unificação, um Estado nacional, onde todo mundo que é francês usa a mesma moeda, todo mundo que é português usa a mesma moeda, né? Nossa, mas você deve estar pensando, nossa, mas que sistema é esse? Onde o poder é todo nas mãos de uma pessoa só, os poderes estão nas mãos de um Estado grande, um Estado forte. Existem pessoas que defendiam isso? Existem. Então agora nós vamos falar sobre os teóricos do absolutismo, que são os autores, os pensadores, que vão vender essa ideia, eles vão acreditar nessa ideia e vão acreditar que essa é a ideia mais justa e a melhor forma de governo. Beleza? Começamos primeiro com Nicolau Maquiavel. Maquiavel escreveu uma obra chamada O Príncipe. Nessa obra ele vai trazer uma grande reflexão a respeito qual é a melhor forma que o rei deve se tratar. Ele deve ser amado ou deve ser temido? Como que ele consegue o respeito, né? Então ele vai falar que o rei precisa ser forte, esperto e que os fins justificam os meios, né? Essa famosa frase dele. Ou seja, se o rei quer mostrar força, se o rei quer ser respeitado, obedecido, ele pode sim pegar em armas se for necessário, ele pode sim ir até as vias de fato
ou seja, agir para manter a sua potência, né, a sua fortaleza. Então, os reis deveriam ser... As ações do rei, os seus atos deveriam ser avaliados por suas consequências e não pela moral. Ou seja, não existe aqui o conceito de bem ou mal. Existe o que é necessário, o que é bom para o rei, né? Então, o poder e a razão do Estado acima de tudo. Essa é a principal tese do Maquiavel. Por isso que existe aquela expressão maquiavélico, quando é algo que deve mostrar muito sangue frio, algo que quer mostrar muita força, né? Então, a política deve ser o resultado da moral, ou seja, se manter no poder. Então, essa foi a ideia do filósofo e estudioso Maquiavel. Outro grande estudioso, outro grande pensador, vai ser o Thomas Hobbes. Hobbes, pessoal, ele escreveu uma obra chamada Leviatã, onde ele cria um mundo fictício onde existe uma grande fera que vai devorar e acabar com a humanidade. Essa fera se chama Leviatã e seria um estado onde, na trama, existe um estado de natureza e os homens não conseguem sobreviver porque eles estão confusos, eles não sabem quem obedecer. Então, o homem deveria abdicar de algumas liberdades para viver em sociedade. Né? Ele está dizendo que o homem não se sabe autogovernar, o homem não sabe se autogerir. É o que ele vai defender na sua tese. Né? O Estado, o Leviatã, o mais forte, aquele que tem a soberania, deve garantir a segurança nacional. Então, o Hobbes defende, né, que a autoridade do rei é a única capaz de acabar com a desordem e a insegurança, né, e que deveria haver apenas um rei. Outro teórico do absolutismo, pessoal, é o Jacques Bossuet. Né? Ele escreveu uma obra Política segundo a Sagrada Escritura, né? Onde ele vai defender uma tese chamada Teoria do Direito Divino dos Reis. Né? Para ele, o monarca, o rei, era uma pessoa escolhida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pelo próprio Deus, no meio de todos, para governar e para trazer a justiça e a graça para a sociedade. Né? O rei foi predestinado para governar, e se alguém for contra o rei, está indo contra Deus. Né? E o rei, por ser absolutista, por ser tão soberano, as suas justificativas só podem ser dadas ao próprio Deus. Então ele vai ter uma frase que vai dizer: um rei, uma fé, uma lei. Esse foi o Jacques Bossuet. O Jean Bodin escreveu uma obra também escrita A República, né, o nome da sua obra. Ele vai dizer que a soberania do rei não deve ser compartilhada, ele que deve ser o monarca, ele que deve ser o líder de todos. Não existe nenhuma autoridade máxima além do rei. E o rei deve ser a própria fonte do direito. Então ele vai defender que o sistema judiciário ele só é fiel, ele só é justo se for com base no rei. Né? Então essa foi a ideia dele. A autoridade do rei vem do direito divino, obediência passiva. Então, pessoal, no estado monárquico, o rei passa o seu poder para os seus filhos, né? Um regime hereditário. Então, quem defendia isso, defendia um direito divino que só aquela família tem. Né? Hoje em dia, nós escolhemos os nossos representantes a cada 4 anos, porém, naquela época, né, no antigo regime, quando o rei era morto, assumia o seu filho, que depois assumia seu neto, e sucessivamente, né? O que a gente chama de poder hereditário. Então, pessoal, através disso nós temos aqui o antigo regime, onde dentro do mercantilismo o rei, junto com a nobreza e com o clero, tinha os privilégios, cobrava os impostos. Eles, na França, por exemplo, apenas o rei, a nobreza e o clero que tinham regalias, incluíam os senhores de terra, a igreja, o clero tinha muitas propriedades, tudo lhes pertencia, não pagavam impostos, mas recebiam do povo. Enquanto o povo trabalhava, tinha suas empresas, seus trabalhos liberais e pagava impostos por todos que estavam em cima. Inclusive tem essa charge aqui muita famosa, onde você tem um povo carregando as duas classes, né? O clero e a nobreza. Essa imagem que é muito famosa. Então, como nós percebemos, esse regime era um regime de poucos, né? Poucas pessoas tinham privilégios, poucas pessoas tinham direitos, né? Então vamos falar um pouquinho de política. No absolutismo monárquico, pessoal, como eu já mencionei, a concentração dos poderes estava na mão do monarca e ele não queria dividir com ninguém, né? O rei era a própria fonte do direito. O sistema legislativo estava no
no próprio monarca, no próprio rei, né? E nós tínhamos a teoria do direito divino dos reis, temei a Deus, honrai ao rei, né? Essa era a frase que eles diziam. E o próprio Luís XIV, abusado, né, disse que o Estado era ele, o Estado sou eu. Então existia uma parceria para manter esse regime, né, pessoal? Existia ali uma parceria, uma camaradagem entre o clero e os nobres, né? O clero era o sistema religioso, né? Quando eu falo clero e influência, eram bispos, cardeais, eles tinham mais influências, né? Não estou falando assim de párocos que ocupavam cargos menores, não. Quem tinha bastante influência nas cortes eram os bispos. E nas cortes existia uma base de consulta. Afinal, nós temos aqui, por exemplo, a imagem do Luís XIV. A corte significava assim, aquelas pessoas, aqueles conselheiros do rei que trabalhavam para ele, né? Mas na final a decisão deveria ser dele. Então, como nós percebemos aqui, nós temos uma sociedade bastante onde a mobilidade é pequena, né? Se você nasce na nobreza, você provavelmente seria nobre. Se você nasce entre o povo, você poderia ser no povo, né? O caráter era estamental, ou seja, existia pouca mobilidade, era algo estamental, era algo regular. E você tinha 3 estados principais, o primeiro e o segundo estados, que era formado pelo clero e pela nobreza. Eles tinham tribunais próprios, prestígio, não precisavam pagar impostos, eram donos de cargos no governo. Alguns faziam parte da corte, como bispos, como condes, como viscondes. E o terceiro estado incluía os camponeses, os trabalhadores rurais, os trabalhadores urbanos, os servos e também os burgueses que tinham que trabalhar, pagar seus impostos e servir o exército. Lembrando que no exército os grandes postos eram apenas para os nobres, né? Então aqui nós temos aqui, por exemplo, um exemplo pessoal da sociedade portuguesa no século XVIII, onde os privilegiados eram o clero e a nobreza e os não privilegiados eram o terceiro estado, formado pela burguesia e pelo povo. Então esse aqui foi um pequeno resumo. Espero que vocês tenham compreendido bastante e até a próxima.